nós estamos de volta com mais um Conversa de Fato e dessa vez vamos entrevistar o senador Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal. Semana complicada na política, né, senador? Muitas decisões. Eu queria começar pela indicação da presidente, que escolheu agora o vice Michel Temer como articulador político do governo. Como é que o senhor vê esse movimento? Bem, eu vi como um movimento extremamente ousado, não é? Na verdade, trazer para a coordenação política o vice-presidente da República, que ao mesmo tempo é o presidente do PMDB, foi uma jogada de um tiro muito ousado, na medida em que, se essa solução ela não conseguir o resultado que se pretende, outras alternativas ficam mais difíceis. Qual o resultado que se pretende? Bom, o que se pretende é exatamente a construção de uma relação de independência, mas também de harmonia entre o Congresso Nacional e o governo, principalmente essa relação institucional executivo-legislativo. E acho que, ao mesmo tempo que foi ousada, foi também uma cartada certeira, porque eu acho que ninguém mais qualificado, tanto pelo respeito que tem, tanto da base do governo, quanto da oposição, quanto pelo trânsito que tem no Congresso Nacional e junto à sociedade, do que o vice-presidente Michel Temer, para ser exatamente o elo, não é, de construção dessa harmonia entre esses dois poderes. O senador Aécio Neves fez uma provocação forte como reação à escolha do Michel Temer, dizendo que a presidente Dilma tinha praticamente renunciado, porque ela já tinha entregue o comando da economia para o Levi e agora entregava o comando da política para o seu vice-presidente. Como é que o senhor responde a essa provocação do senador? Veja, eu acho que ela está tomando as medidas certas nos momentos certos, né? E com as pessoas certas. O Brasil, nós sabemos que ele tem uma situação econômica hoje cujos fundamentos são muito melhores do que vários dos países até mais desenvolvidos do que nós, mas nós sabemos que vivemos uma necessidade de um ajuste. E nada melhor do que fazer um ajuste quando ele é dirigido, coordenado por alguém que reúne a competência técnica, a experiência necessária e, acima de tudo, a confiança dos diversos agentes econômicos. Então, a escolha do ministro Levi casa como a mão e a luva para ser o condutor desse processo. E do ponto de vista político também. Como nós sabemos que na política, na economia, nas ações das políticas sociais, a última palavra é sempre da presidente, esse argumento de terceirização do governo é tão somente uma figura de retórica. Mas como é que o senhor vai convencer essa sua argumentação o pessoal do PT? Porque, assim, dentro do PT, eu gostaria de saber qual é o conforto em ter um presidente do PMDB como articulador e um ministro chamado neoliberal, como boa parte do PT chama, conduzindo a economia. Veja, eu não vejo muita diferença de outros momentos que nós vivemos. Vamos lembrar que durante o próprio governo Lula, nós tivemos articulação política por mais de uma vez, comandada por pessoas que não eram do PT. Eu me lembro do caso do ministro Aldo Rebelo, me lembro do caso do ministro Maris Guia e depois do próprio ministro Zé Múcio, que foi, aliás, o ministro de Relações Institucionais que teve maior longevidade. E as coisas funcionaram. Então, naturalmente que o PT ele gostaria de ter alguém da sua base conduzindo um processo como esse, mas o que importa é a política que vai ser feita, não é? Então, eu não vejo muita dificuldade. Como também, no caso da economia, também isso pesa. Se nós formos olhar e analisar, o ajuste que foi feito em 2003, ele foi muito mais amplo e muito mais severo do que o que está sendo feito agora. E lá foi conduzido por um quadro histórico do PT, que era o ministro Palocci, né? Então, eu não vejo dificuldades. Muita gente no PT, inclusive senadores da bancada, colegas seus, tem alegado que eles têm dificuldade de conseguir argumentos para defender o ajuste fiscal.
existe esse problema, realmente está faltando aí um pouco mais de clareza do governo sobre o que quer fazer após esse ajuste. Enfim, o PT está sem argumentos para defender esse ajuste? Não, eu acho que o governo tem pecado e tem pecado fortemente na sua maneira de levar as pessoas a o que são os seus objetivos, não é? Não é que não existam os objetivos são claros. Esse ajuste é necessário para pôr ordem na casa e criar as condições da retomada do crescimento e do desenvolvimento, partindo inclusive de uma lógica em que o Estado não é mais o único articulador ou, vamos dizer, efetivador, executor desses investimentos. Esse é um momento onde nós vamos precisar retomar o crescimento a partir de uma forte presença do setor privado, nas concessões, na infraestrutura, e essa retomada do desenvolvimento significa resgatar toda uma política de geração de emprego, de distribuição de renda, de melhoria das condições dos trabalhadores, de um modo geral. Agora, o que acontece é que o governo não tem conseguido explicar isso claramente, dizer claramente. Hoje, a perda de popularidade que a presidenta sofre é principalmente pelo fato de que esse pequeno ajuste que está sendo feito na área da Previdência e do trabalho ter sido entendido pela sociedade como uma ação de retirada de direitos, o que não é verdade. Então, eu digo que nós padecemos de um gravíssimo problema de comunicação do governo com a sociedade, com a sua base de sustentação e com o seu partido. Esperamos que isso mude agora. Essa situação a que o senhor se refere, né, a baixa popularidade, que também atinge os membros, os parlamentares e políticos em geral do PT, né? E de todos os partidos também. Mas do PT eu tenho visto muita gente reclamando de andar nos aeroportos, de andar nos aviões, etc. Como é que vocês pretendem reverter isso? Porque isso você está falando, olha, a gente não está conseguindo comunicar, não está conseguindo dizer que não é o que eles estão pensando. Como que vai fazer isso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente sempre tem que levar em consideração que o que pesa num momento como esse diz muito respeito à condição econômica, material das pessoas, da sociedade, não é? A superação desse momento de dificuldade, que eu acho que vai se dar de uma maneira mais plena a partir do início do ano que vem, ele vai criar as condições para um olhar mais aberto da sociedade em relação ao que o governo está fazendo e ao que o partido está fazendo também. Agora, acho que parte disso também é travar o debate político. Eu acho que, de certa forma, como o que está por trás de todas essas ações que estão sendo feitas agora não está claro para as pessoas que têm o papel e a responsabilidade de defender o governo e o partido, cria-se aí um espaço onde as ideias da oposição, da grande mídia vão ganhando força e cristalizando uma imagem do partido e do governo. Mas eu acho que são coisas perfeitamente reversíveis. Eu tenho uma avaliação que o nosso problema hoje é de ordem política, uma boa condução política, uma maior harmonia aí nessa convivência dentro do Congresso Nacional, vai criando um ambiente que torna os problemas econômicos muito mais fáceis de serem resolvidos. E nesse ponto, o senhor acha que o vice-presidente Michel Temer vai resolver? Porque a presidente estava com uma certa dificuldade de negociação com o Congresso. Ele conseguiria suprir essa falta? Eu não digo que vai resolver, não é? Mas eu acho que ele entra numa condição bem mais favorável para essa resolução, porque tem bom trânsito com todo mundo, bom diálogo com todo mundo. Agora, o que é importante? É preciso que efetivamente ele tenha o poder de fazer. O articulador político, ele não pode fazer um acordo e ser desautorizado em seguida. O articulador político, ele tem que ter os instrumentos necessários para produzir os entendimentos que deem o apoio da base do governo ao governo nas matérias que são mais importantes e mais relevantes. O articulador político, ele tem que saber claramente o que é o essencial e o que é secundário, onde ele pode transigir e o governo pode até perder uma questão ou outra, e onde isso não pode acontecer, porque afeta claramente a imagem de força que o governo possa ter. Então, eu acho que nós temos a pessoa certa, para a missão certa,
mas que precisa ter os instrumentos e o suporte necessário para desenvolver esse papel. O senhor acha que ele terá já uma discussão que começou a surgir a partir de agora, era se haveria ali o entendimento necessário dele, por exemplo, com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, por onde muitas dessas negociações passam, questões de cargo, questões de liberar, né, de acertos políticos que envolvem o executivo, e aí até o próprio, quando perguntado ao próprio vice-presidente sobre isso, ele deu uma resposta ali de que ele mesmo não tinha muita segurança de que esse entendimento pode vir a acontecer. Pelo que eu tive a oportunidade de ver, o ministro Mercadante é um dos maiores entusiastas dessa solução que foi tomada, não é? E eu creio que na medida em que é um entusiasta, é também um entusiasta de que dê certo, não é? E qualquer tipo de duplicidade de condução política, não é, tem que ser objeto de uma avaliação prévia, um cuidado maior. Mas eu acho que se a presidenta Dilma, eu não gosto muito de usar essa palavra, que é um americanismo, empoderar o vice-presidente, eu acho que a coisa vai bem. Agora, como diria Garrincha, né? É preciso combinar com os russos. Eu gostaria de saber como é que vocês estão contando agora com a oposição principalmente do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que parece que hoje é o maior opositor do governo em várias situações e que está meio que governando como quase um primeiro-ministro, vamos dizer assim. A oposição, estrito sensu, eu acho que não vai ter uma mudança de comportamento. Acho que não altera em nada. Acho que apenas vai ficar mais evidente como a oposição não tem conseguido produzir nada além da contestação. Lógico, num momento como esse, onde há uma conturbação, onde há ainda um processo de perda de respaldo do governo junto à sociedade, esses quadros prevalecem. Mas chega uma hora que as pessoas querem mais do que isso. Tudo bem, o caminho não é esse, qual é o caminho? E a oposição não tem conseguido produzir nada concreto, diferente. Ao contrário, apesar de criticar o ajuste econômico, certamente se estivessem à frente do governo estariam fazendo o ajuste. E é interessante que algumas bases sociais da oposição, no empresariado e tal, apoiam o ajuste, diferentemente da oposição. Entre a base do governo, especialmente no que diz respeito ao PMDB, cria-se uma nova responsabilidade para o PMDB. Uma coisa é governar o Congresso, governar o Senado, ter a presidência da Câmara. Outra coisa é ter a responsabilidade pelo Parlamento e ter a responsabilidade também pela articulação política do governo. De certa forma, a presidenta, que recebia muitas queixas de que o PMDB não estava de fato no governo, promoveu uma integração de tal maneira que o PMDB agora é corresponsável pelo sucesso político do governo, não é? E não haverá como fugir dessa responsabilidade. O senhor acha que o Eduardo Cunha não trabalhará no sentido de desgastar o Michel Temer? Não sei se ele trabalhará, mas eu digo que se houver esse objetivo, que eu não acredito, ele será muito mais difícil de ser efetivado. Por outro lado, o governo tem muitos instrumentos para unificação da sua base. O grande problema é que se produziu uma paralisia política em que esses instrumentos, que são o quê? O atendimento, a participação dos diversos partidos no governo, nos ministérios, no segundo, no terceiro escalão, é a questão da atuação do governo no sentido de reforçar nos estados projetos que favorecem politicamente os integrantes da base de sustentação, e tudo isso não estava acontecendo. Se o vice-presidente passa a ter o poder de encaminhar essas soluções, ainda que, obviamente, a última palavra será da presidenta, a tendência de o governo passar a ser um polo de atração dessa base cresce bastante. Então, esse conflito, ele já não vai ser tão simples e favorável ao presidente da Câmara. O senhor acredita que pode anular um pouco essa ação? Ou pelo menos criar um equilíbrio. Senador, nós estamos aí às vésperas de mais uma mobilização popular, marcada aí para o dia 12 de abril,
e que seria, em princípio, contra o governo. Eu queria saber como é que vocês estão se preparando para isso, como é que vocês estão enxergando todo esse movimento popular. Bem, aparentemente o movimento talvez não tenha a mesma dimensão de participação de pessoas, por uma razão simples. Foi vendida à população num determinado momento que havia a possibilidade do impeachment, da substituição da presidenta. Embora também não estivesse claro para as pessoas o que é que aconteceria nessa condição. Eu acho que agora está muito mais claro para as pessoas que a possibilidade do impeachment é uma coisa remota, não é? E que também, em havendo impeachment, o quadro que se estabelece, nós não sabemos muito bem se é melhor do que o momento que nós estamos vivendo agora. Então, eu acho que isso vai fazer com que o tamanho da participação, da mobilização seja menor. O que não quer dizer que o tamanho da insatisfação não continue o mesmo. Nós temos que ser realistas em relação a isso aí. Bom, senador, então, muito obrigada pela sua entrevista e foi um prazer recebê-lo aqui na nossa redação móvel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para você, até a próxima vez. Obrigada pela audiência.